Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos ver sobre o imperialismo norte-americano. Nós vamos ver como que os Estados Unidos da América exerceram o seu domínio sobre a América. Vamos lá? Olha só pessoal, primeiramente eu preciso saber o que é o imperialismo norte-americano. Então aqui nós temos um pequeno conceito sobre esse imperialismo. O imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário de influência militar, cultural, política, geográfica e econômica dos Estados Unidos sobre outros países. E isso aconteceu principalmente a partir do século XIX, quando os Estados Unidos se tornaram uma grande potência econômica. Então, os Estados Unidos, através desse seu poder econômico, conseguiu influenciar grande parte da América e também outras partes do mundo, como a região ali do Oceano Pacífico, próximo ao Japão. Então veja que a influência norte-americana foi muito maior do que a estabelecida dentro de seus limites geográficos. Então, por exemplo, na América Latina, a gente até comentou nas aulas anteriores que durante o processo de emancipação política, os Estados Unidos interferiram diretamente nesse processo. Primeiramente para evitar que as nações europeias influenciassem esse processo emancipatório e também para que esses novos países, esses países independentes que estavam surgindo, se aproximassem dos Estados Unidos. Vamos lembrar também que os Estados Unidos eram uma grande referência para essas antigas colônias europeias na América Latina, no sentido de obter a sua independência. Surgiu a grande pergunta entre os colonos, se os Estados Unidos fizeram isso, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Então, a primeira aproximação dos Estados Unidos com esse país vai ser sendo uma referência de independência. E depois, os Estados Unidos também vão ser o primeiro país a reconhecer essas novas nações. Então veja que o imperialismo norte-americano vai seguir a mesma toada do imperialismo europeu, no sentido do quê? De domínio político, econômico, social, cultural, geográfico também, tá legal? Vamos continuar? Então, gente, olha só, o imperialismo norte-americano, por meio dessa prática de domínio, que os governos dos Estados Unidos mantêm o controle econômico de diversas nações. É por isso também que até hoje se fala que o presidente dos Estados Unidos é a pessoa mais poderosa do mundo, justamente porque as suas decisões influenciam diretamente as ações dos governos dos demais países do mundo. Então veja que a força do Império Norte-Americano é imensa, principalmente nos dias atuais. Tudo bem que a China ela está incomodando e muito esse domínio norte-americano, mas até agora o domínio dos Estados Unidos ainda se permanece muito forte e presente, principalmente no mundo ocidental. E quando a gente fala de domínio, de influência, nós não estamos apenas falando da força militar, não. Estamos também falando da força cultural, do modo de pensar, do modo de produzir arte, do modo de produzir cultura. Muitas vezes, os países em desenvolvimento adotam a cultura vinda dos Estados Unidos e a toma como sua. Então, muitas vezes, a cultura nacional ela acaba se perdendo. A cultura dos povos, principalmente dos povos originários, acabam se perdendo porque a referência cultural acaba sendo uma cultura estrangeira. Há pouco tempo atrás, na década de 60 e 70, essa influência cultural norte-americana foi muito questionada, foi questionada e também se defendeu a cultura brasileira. E até hoje isso acontece. Nós vemos várias tentativas do Congresso Nacional de criar leis para proteger os artistas brasileiros, a produção cultural brasileira, mas a influência norte-americana na questão cultural parece que ainda não conseguiu um meio de se restringir. Basta ver as produções no cinema, nos streamings que a gente vê por aí, nas plataformas, a gente vê que é uma produção feita por Hollywood, feita lá nos Estados Unidos. Então, até hoje, essa influência norte-americana ainda se faz presente, em especial na cultura, tá certo? E depois, nós temos o imperialismo norte-americano. Olha que interessante, pessoal. No caso dos Estados Unidos, o imperialismo está enraizado na crença
do diferencial em relação aos demais países do mundo, em que teria como missão a difusão dos ideais de liberdade, igualdade e democracia. Isso aqui nós temos um nome para isso. Nós podemos dizer que é o Destino Manifesto. Mas o que é isso, professor? Já explico para vocês. Gente, desde quando os Estados Unidos obteve a sua independência e deu início à marcha para o oeste, ou seja, a conquista dos territórios que estava a oeste das 13 colônias inglesas na América, né, que vai dar origem aos Estados Unidos, então, essa marcha para o oeste estava associada a uma ideia, uma crença que os norte-americanos tinham de que eles tinham um destino a cumprir, uma missão a cumprir, que eles eram um povo escolhido de Deus para dominar as outras nações, para levar o modelo norte-americano de vida para as outras nações, para os povos indígenas que ali estavam, e isso acabou favorecendo essa expansão territorial. Ao acreditar nessa vocação de expansão, ao acreditar nessa questão da escolha, do povo escolhido para levar esse modelo para outras nações, para outras regiões, os Estados Unidos foram ampliando o seu território. E até hoje isso acontece. Nós vemos em vários casos, quando os Estados Unidos é chamado ou entra em guerra com outras nações, eles falam que vão levar a democracia, a liberdade, a igualdade. No caso, em 2013, nós vimos muito isso, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, e derrotaram o Saddam Hussein. A principal justificativa era levar a democracia, era acabar com as armas de destruição em massa que o Saddam Hussein teria. Mas a principal justificativa é essa, de levar esse modelo norte-americano de governo, de organização social para as demais nações. Seria algo mais ou menos semelhante que a gente viu algumas aulas anteriores na questão do imperialismo, da civilização versus a barbárie. Só que em muitos casos, essa democracia imposta pelos Estados Unidos acaba não favorecendo. Nós temos vários países que foram ocupados por tropas norte-americanas e que até hoje ainda encontram problemas nessas questões políticas, porque a formação social, cultural, a história desses países ocupados é totalmente diferente da história dos Estados Unidos. Então, não se pode impor um modelo de governo sobre outros povos, mas a principal justificativa dos Estados Unidos ao invadir demais povos é justamente essa questão de poderio, essa questão de implantar o seu modelo sobre as demais nações, tá certo? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vimos essa influência norte-americana, esse domínio político, econômico, social, cultural. Nós vimos que até hoje essa dominação ainda persiste, tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.